O dia começou com a palavra anulação circulando em todas as telas, e com ela um fio de esperança de que o devido processo legal voltasse ao centro do tabuleiro. No coração do debate está o ministro Luiz Fux, depois de ter destoado do relator, Alexandre de Moraes, no julgamento do chamado Núcleo da Trama de 2022 a 2023, Fux voltou a afirmar posição agora em casos individuais da primeira turma. Pediu absolvição onde não viu prova de depredação e, onde viu, enquadrou o fato como dano ao patrimônio, nada além disso. Em português claro, nada de golpe sem lastro probatório, nada de penas infladas por arrasto. Em um dos processos, Fux concluiu que as imagens não mostravam a acusada, Cristiane Angélica Dumont Araújo, destruindo bens públicos, e por isso votou por absolvê-la. Em outro, entendeu que havia ato de deterioração cometido por Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, mas não viu elementos para carimbar crimes contra a democracia. A pena sugerida, 1 ano e 6 meses por dano a bem tombado, com conversão possível. A divergência é técnica e não panfletária. Quem fez, responde pelo que fez. Quem não fez não pode ser condenado por boato. Essa linha não saiu do nada. É coerente com o voto longo que Fux já havia proferido no julgamento do núcleo, quando absolveu a maioria, inclusive Jair Bolsonaro, e pediu condenação apenas de quem, na visão dele, realmente cruzou a linha: o delator Mauro Cid e o general Walter Braga Neto. No registro oficial do STF está lá: Fux absolveu 6 réus e manteve condenações pontuais, amparadas em conduta específica, mirando a tentativa de abolir o Estado de Direito apenas onde viu nexo e capacidade lesiva. Em termos processuais, ele também levantou 2 chaves que mudam o rumo da conversa: a discussão sobre a competência do STF foro e sobre nulidades por cerceamento de defesa, menos pontos que, se acolhidos em maiorias futuras, podem redesenhar processos do 8.1 avos da base ao topo. É justamente daí que nasce o tumulto semântico das redes. Anulou tudo. Não houve uma canetada do tipo todos os processos estão anulados. O que houve foi um voto que sustenta a nulidade dos atos quando o STF não é competente para julgar réu sem foro. E quando a defesa não teve condições reais de enfrentar um volume gigantesco de provas às vésperas do julgamento, na prática, isso abre avenida para recursos e revisões. No mérito, Fux individualizou condutas. Absolvição quando a prova não fecha, condenação proporcional quando fecha. A reação foi instantânea. Em vídeo que viralizou, Deltan Dallagnol traduziu em linguagem de Palanque-U, que na linguagem dos autos, foi uma divergência densa: derrubar tudo, não deixar pedra sobre pedra. A retórica empolga, mas o fato jurídico é outro. Por ora, são votos fortes, fundamentados, influentes menos capazes de puxar a jurisprudência para um eixo menos punitivista e mais aderente ao tipo penal, mas ainda dependentes de composições de turma e de plenário. E esse detalhe menos composição não é pequeno: com o tempo cadeiras mudam, maiorias mudam e fundamentos deixam de ser dissídios isolados para virarem norte. É por isso que o sinal emitido hoje tem reverberação amanhã. No meio disso, paira a pergunta que não quer calar: por que a primeira turma manteve? Em casos semelhantes, penas de 2 dígitos por um pacote de crimes, enquanto Fux fatiou, conferiu e devolveu o produto com nota fiscal? Porque o critério importa. Prova não é sinônimo de narrativa. Competência não é detalhe burocrático. E dano não se confunde com golpe só porque o ambiente é político. Ao reavivar esses freios e contrapesos, o ministro recoloca o jogo no campo da legalidade estrita, menos o lugar em que a política pode chiar, mas o processo não pode ceder. Tecnicamente, é esse o recado: se o foro não é do STF, desce. Se a defesa não teve prazo factível diante de terabytes entregues em cima da hora, refaz. Se o vídeo mostra dano, e só dano, pune por dano. Se não mostra nada, absolve. A direita lê esse gesto como um resgate, do direito de defesa e da individualização da pena. A esquerda, como uma guinada para fraquejar no combate ao extremismo. O público no meio quer entender se há coerência. E há, ao menos dentro do voto que está posto, a divergência não está só no que, mas no como. E o como é exatamente onde nasce a segurança jurídica. Enquanto o mundo jurídico se engalfinha nos termos do voto, a rua ganhou um novo capítulo. Michê
Bolsonaro! O deputado Nicolas Ferreira, PLMG, e o pastor Silas Malafaia convocaram a caminhada pela anistia em Brasília para 7 de outubro, às 16 horas, com concentração na Catedral. O movimento mira dois alvos: pressionar o Congresso a pautar projetos de anistia relativos ao 81avos e manter o tema vivo até 2026. Os artistas são as famílias das pessoas injustiçadas, diz Malafaia em vídeo, sublinhando que desta vez o foco é a dor dos parentes, uma contraposição direta ao Megato de Copacabana de 21 de setembro, quando estrelas da MPB puxaram o coro do Sem Anistia, a capital que meses atrás foi o palco do vandalismo de uma minoria. Se prepara agora para um duelo simbólico de narrativas: anistia como reconciliação versus anistia como apagamento. O horário, o trajeto e as caras do trio que convoca falam por si. A ideia é transformar a energia digital em massa crítica física. Menos e, na política real, quem ocupa a rua pressiona voto. A convocatória vem num Brasil que viu, 7 dias antes, multidões nas maiores capitais repetirem sem anistia em atos pró-condenação de Bolsonaro e dos demais réus do núcleo. Aquele domingo mostrou a força de quem entende que o acerto de contas passa por sentença, não por perdão. Agora, a resposta tenta redefinir o tabuleiro com outra palavra de ordem: paz social. No meio das duas praças, deputados contam votos, líderes calculam riscos e governadores medem a temperatura. O cálculo é simples e cruel. Quem errar o tom perde o centro, e sem o centro, 2026 fica mais longe. É nesse xadrez que entram os novos argumentos saídos do voto de Fux: competência absoluta, nulidade dos atos processuais, individualização de conduta. Transformados em slogans, eles ganham vida própria. E quando viram cartaz, deixam de ser apenas matéria de manual para se converter em pauta política. Quem comparecer à catedral não estará só por Bolsonaro, estará por um pacote de teses, e é isso que torna a caminhada maior do que um abraço ao ex-presidente. Há dois planos, explicou um jurista ouvido pela nossa produção: o da técnica e o da política. No da técnica, a divergência de Fux não reverte automaticamente condenações, mas cria caminho para embargos e revisões. No da política, ela dá discurso para a base se reorganizar, resgata lideranças e recoloca nomes no noticiário com frames menos defensivos. Nesse ambiente, cada fala vira munição. O deputado Nicolas Ferreira, que abraçou desde cedo a bandeira da anistia, quer capitalizar a juventude e alcance digital. Michel Bolsonaro, por sua vez, desponta como ativo eleitoral que fala para mulheres evangélicos sem carregar o desgaste da arena direta. Malafaia funciona como válvula de pressão permanente, menos alguém que não deixa assunto esfriar. Todos eles juntos pretendem fazer de 7 de outubro um termômetro se encher. A pauta entra de vez na mesa da Câmara. Se minguar, partidos de centro terão argumentos para travar a roda. Entre um extremo e outro, quem decide é o número de pés na rua. Ainda a questão federativa. Governos locais observam, manifestações grandes exigem planejamento de segurança, e o Planalto mede cada passo para que a esplanada não vire cena de confronto. É nesse cenário que o discurso de ordem com liberdade ganha espaço. Do outro lado, a oposição que foi a Copacabana não pretende ceder à narrativa sem disputa. Manterá shows, encontros, debates e uma pauta legislativa própria que estreita brechas para anistias amplas. Em Brasília, a temperatura da Comissão de Constituição e Justiça ficou mais alta. Menos cada requerimento de audiência vira embate, cada pedido de vista ganha peso político. Como pano de fundo, a primeira turma ainda precisa concluir os casos em que já havia maioria condenatória. Uma hipótese é que o voto de Fux, mesmo vencido, impulsione pedidos de destaque ou revisões de dosimetria. Se isso ocorrer, a notícia muda de patamar, sai da timeline e entra no DJ. Até lá, quem dita o ritmo é a rua. A essa altura, você pode estar se perguntando: mas Fux não anulou tudo? Resposta curta: não. Resposta completa: ele lançou fundamentos para anular, onde couber, e para reduzir excessos, onde houver, no julgamento do núcleo. Seu voto de quase 11 horas expôs 3 vigas principais. Uma tese de que o STF seria absolutamente incompetente para processar réu sem foro. 2, a crítica à primeira turma julgando casos de grande impacto que, a seu ver,
deveriam ir ao plenário. 3. A denúncia de cerceamento de defesa em razão da entrega, às vésperas, de um oceano de arquivos impossível de varrer com rigor. E, no mérito, separou o joio do trigo. Cid e Braga Neto, condenados. Os demais, absolvidos. Esse mapa reapareceu agora nos casos de 8-avos, onde o vídeo só mostra presença, absolvição, onde mostra quebra, dano, onde quer imputar golpe, exigência de prova robusta de capacidade de subverter a ordem, não só indignação em dia de baderna. A divergência é uma ode ao princípio da proporcionalidade. E proporcionalidade, no Brasil de 2025, virou palavra revolucionária. É aqui que a política entra com chute de bico. A base governista lê o voto como contradição e seletividade. Analistas de segurança veem nele o risco de sinal errado para novos tumultos. Já a oposição chama de volta ao eixo do Estado de Direito. Entre esses polos, juristas independentes apontam a um debate sério sobre foro e sobre a logística probatória de megacausas no ambiente digital. 70 terabytes não se analisam com mágica, resume um criminalista ouvido pela reportagem. É um tema maior do que circunstâncias de 8 de janeiro. Diz respeito a como o judiciário vai tratar casos de multidão, de big data e de cruzamentos forenses daqui por diante. E é também por isso que a divergência de Fuchs não se encerra nela mesma. Ela serve de laboratório. Os próximos meses dirão se a jurisprudência vai absorver esse método Fuchs como baliza ou se o manterá como dissidência elegante. Nesse interregno, a defesa de condenados acelera recursos mirando essas frestas, e lideranças políticas as transformam em slogans. Competência, nulidade, individualização, 3 palavras, 3 bandeiras, 3 palanques. No Congresso, a temperatura subiu 1 grau. A conversa sobre anistia não é simples. Há projetos que tratam de crimes específicos, há outros que pretendem abarcar os injustiçados de forma ampla. Há quem defenda anistia condicionada à reparação material. E há, claro, quem rejeite tudo com o argumento de que a anistia virou sinônimo de impunidade. No meio disso, nomes conhecidos medem passos. Deputados e senadores olham as ruas, olham as pesquisas e olham para 2026. A direita, reorganizada, tenta mostrar que não fala só para convertidos. A esquerda mobilizada tenta impedir que reconciliação vire senha para apaga tudo. Fuchs não legisla, mas influencia o clima no qual se legisla. E, quando o clima muda, o placar muda. A convocatória de Michel Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Malafaia pretende capturar esse vento e convertê-lo em capital político. Se conseguir, governadores e bancadas de centro sentirão. Se fracassar, a pauta fica no congelador até segunda ordem. Política é time. O voto de Fuchs deu o timing que faltava à pauta da anistia. Do lado de fora do Brasil, a vitrine internacional também pesa. A narrativa de duros com antidemocratas agrada a jornais estrangeiros. A de correção de rumos jurídicos conversa com think tanks liberais. Entre uma e outra, investidores perguntam por estabilidade, previsibilidade e respeito às regras. Não por acaso, operadores do mercado jurídico, escritórios, consultorias, departamentos de compliance já estudam como o entendimento de Fuchs pode afetar casos correlatos, do enquadramento de atos de multidão à definição de autoria e liame subjetivo em ambiente de confusão. Esse é um Brasil menos de torcida e mais de técnica, no qual o processo não é arma, mas instrumento. A política grita, o direito cochicha. E no fim, é o cochicho que fica escrito na sentença. A divergência de Fuchs, goste-se ou não, recolocou a caneta sobre o papel. O resto é ruído menos alto, coreografado, midiático, necessário à democracia, mais ruído. O que decide no fim é a lógica dos autos. E por ora, a lógica dos autos diz que cada caso é um caso e que prova é daquilo que prova, não daquilo que desejamos que ela prove. No tabuleiro que se desenha, nomes e frases ganham papel de gatilhos. Eu vou traduzir esse voto para você de um modo muito simples. O ministro está votando para derrubar tudo. Cravou Deltan Dallagnol em um vídeo que disparou em grupos de WhatsApp. O verbo derrubar viraliza, mas sua força está menos no que diz juridicamente e mais no que convoca politicamente. A direita lê, no gesto de Fuchs, a reafirmação de princípios. Competência, contraditório, individualização. Isto é justiça, isto é decisão jurídica, ecoou um comentarista. A narrativa adversária rebate com seletividade e risco de impunidade.
O país, no meio, acompanha. Nesse clima, a caminhada pela anistia de 7/10 deixa de ser um ato isolado, para virar capítulo de uma série maior. Testar, a céu aberto, o apelo da reconciliação. Michel Bolsonaro surge como rosto de empatia. Nicolas Ferreira, como megafone. Malafaia, como centelha permanente. A caminhada está marcada para as 16 horas, com concentração na Catedral de Brasília, repetem convites cruzando timelines. A pergunta que vale uma temporada é se essa agenda chegará ao centro moderado, onde se vencem eleições. O teste é agora. Nada disso apaga o dado cru. O STF, por maioria, já condenou o núcleo da trama menos com penas duras e inéditas. Mas tampouco apaga que há um voto dissidente, robusto, que absolveu a maioria e só condenou onde viu lastro. Os dois fatos convivem, e é dessa convivência que nasce a política. De um lado, atos sem anistia. De outro, a caminhada pela anistia. No centro, a disputa por corações e mentes. Em 2026, os eleitores não votarão no PDF do voto, e sim no sentimento que cada lado produzia até lá de ajuste de contas ou de volta à normalidade. Se o voto de Fux vai virar maioria amanhã, ninguém sabe. Mas já virou matéria-prima para um discurso que promete atravessar o calendário. Se os processos são nulos por incompetência do STF, derruba tudo, repete o vídeo. Se não há prova de dano, absolve. Se há, pune pelo dano. Em termos de comunicação, é simples, memorizável e, sobretudo, comparável com as penas de 14 anos que a primeira turma vinha chancelando. Onde há contraste, há narrativa. Onde há narrativa, há política. É nesse ponto que este editorial e o seu vídeo precisam levar o público a entender que há diferenças de método e que método importa tanto quanto resultado. Para além das bolhas, vale a ponderação final. Justiça não é sobre quem grita mais, é sobre quem prova mais e quem julga no foro certo. O voto de Luiz Fux está dizendo exatamente isso em bom juridiquês. Competência não é firula, é base, contraditório não é frescura, é garantia. Dosimetria não é dureza pela dureza, é medida. O resto é samba do tempo político. A direita leva vantagem quando fala de regra, proporção e liberdade de defesa. A esquerda ganha terreno quando fala de proteção às instituições e responsabilização exemplar. Se você, leitor, conseguir olhar para os dois lados sem cair no maniqueísmo, já estará um passo à frente, porque é dessa maturidade que saem as maiorias silenciosas, menos aquelas que, no fim, decidem. No curto prazo, todo mundo volta os olhos para 7 de outubro, Catedral de Brasília, 16 horas. No médio, para o andamento dos casos na primeira turma e para a possibilidade de revisões no longo, para 2026. E entre uma data e outra, fica a lição do ministro, cada conduta, sua medida. O Brasil precisa reaprender essa frase. E quando reaprender, talvez a gritaria perca um pouco do volume e o país ganhe, de volta, o tom. Atenção, os fatos acima se baseiam em registros oficiais e reportagens publicadas até hoje. Domingo, 28 de setembro de 2025, horário de Brasília. O voto de Fux no núcleo absolveu 6 réus e manteve condenações pontuais. Na primeira turma, ele divergiu novamente, absolvendo uma acusada por falta de provas de depredação e restringindo outro caso a dano ao patrimônio 1 ano e 6 meses. A caminhada pela anistia está convocada para 7/10 às 16 horas, saindo da Catedral de Brasília, por Michel Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Silas Malafaia. Esses elementos são as peças verificáveis que sustentam a narrativa deste vídeo.